Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez e eu convido vocês a pensarmos nesse dia, na nossa lição de número 10, cujo título é a solicitude da vida. Iremos refletir esse texto, esse tema tão importante, tão fundamental. E o meu convite nesse momento é que a gente comece com uma oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor e Criador do céu e da terra e de tudo que existe, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o seu Espírito Santo que está em nós e que habita em nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos, pedimos perdão dos nossos pecados em palavras, obras e pensamentos e nos colocamos diante do Senhor para sermos ensinados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor faz e ainda fará pelas nossas vidas, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é maravilhoso. E nós agradecemos e te pedimos, em mais esse dia, instrua nossa mente para transformar a nossa vida e que em tudo o seu nome seja glorificado na nossa existência. Então entregamos a ti mais esta aula de escola bíblica dominical, que vai ser estudada neste momento para louvor da sua glória. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos então para pensarmos a respeito da solicitude da vida, ou como o Senhor diz em Mateus 6, a ansiosa solicitude pela nossa vida. O texto áudio da nossa lição encontra-se no versículo de número 34 de Mateus 6 e que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E a verdade aplicada diz que um viver com qualidade glorifica a Deus, inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Então, o texto de referência encontra-se a partir do versículo de número 25 e vai até o 34. Com essa lição, nós estamos terminando a reflexão do capítulo 6 de Mateus e a nossa introdução diz o seguinte: mais uma vez, o conselho divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nesta parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Nós já iniciamos esse assunto na aula passada, quando nós falamos desta inquietude nos versículos que são anteriores a estes que nós estamos lendo aqui. E isso é algo muito particular que o Senhor Jesus está tratando diretamente com seus discípulos naquela montanha, porque eles estavam vivendo uma situação de vida muito precária, um quadro de vida desolador e um futuro incerto. Eles estão aí sob a dominação do Império Romano e a vida deles naquele momento estava muito precária. E então Jesus chega e diz para eles não estarem inquietos. Esta inquietação é o mesmo que ansiedade, preocupação, quanto às questões humanas básicas, principais. Por quê? Porque aquele que nos criou para louvor da sua glória, Ele mesmo é poderoso para cuidar das nossas necessidades pessoais, para prover o que necessitamos. E é também poderoso para conduzir toda a nossa vida, fazendo com que ela chegue a um bom termo.
Então eu vou ler com vocês esse versículo 25 do capítulo 6 que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, é muito importante nós prestarmos bastante atenção nas primeiras palavrinhas deste versículo. E elas são: por isso. É assim que Jesus começa. Por isso vos digo. Esse por isso, ele é chamado de conectivo. Ele é um elemento de ligação e são palavras usadas para ligar frases, para dar coesão ao texto. O que esta partícula de ligação por isto está mostrando é que o que está sendo dito agora tem ligação com o que foi dito anteriormente. Então, nós vamos perceber que Jesus Cristo não está tratando da ansiosa solicitude ou da ansiedade ou da preocupação cotidiana de um modo aleatório. Ele está colocando a sua abordagem dentro de um contexto. E quando ele diz por isso, ele está dizendo que eu vou dizer agora está ligado diretamente ao que eu já disse até aqui. Então, estudar a solicitude da vida ou estudar o tema da ansiedade no sermão do Senhor naquela montanha precisa ser direcionado para as necessidades humanas básicas. O Senhor Jesus está tratando nesse texto de comida, de bebida, de vestimentas, de questões mais urgentes para atendimento das nossas necessidades. E ele nos diz: vocês não precisam se preocupar com isso, ou ficar ansioso, ou ficar inquieto, ou ficar sobrecarregado de preocupações com relação à provisão daquilo que você necessita para sobreviver. E isso é importante para nós já começarmos distinguindo essa característica do sermão do que esse trato com a ansiedade enquanto doença da alma, enquanto transtorno mental, emocional, que tem acometido tantas pessoas no nosso tempo, até mesmo pessoas da nossa convivência, da nossa comunidade de fé. Jesus não está falando de ansiedade de modo genérico. Ele não está atacando o problema da ansiedade que hoje está consumindo milhões de vidas no planeta, no seu sentido mais amplo. Ele está falando de comida, de bebida, de vestimenta e de necessidades humanas básicas essenciais à sobrevivência. Mas veja vocês que a ansiedade sempre foi e sempre será uma ameaça à nossa qualidade de vida. Nós não apenas nos inquietamos quanto ao dia de amanhã, como nós vivemos em função daquilo que nós imaginamos que irá acontecer. E seja isso por perspectivas reais ou até mesmo ilusórias, imaginárias. A preocupação com as coisas materiais drena grande parte da nossa energia, mas nós não apenas preocupamos, como também investimos tudo para ter aquilo que nós acreditamos ser essencial à nossa subsistência, ao nosso bem-estar. Mas também uma outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de ansiedade: nem toda ansiedade, usando esse termo aí mais comum, mais batido, ela é negativa, ela é má. Nós podemos pensar que há um sentido em que a preocupação, agora trocando os termos, né?
ou a inquietude ou a solicitude, há um sentido em que ela não é apenas boa, mas também a ausência dela é, do ponto de vista bíblico, irresponsável. Nós não precisamos ser inquietos, solícitos, ansiosos de forma negativa, mas nós precisamos de uma boa dose de preocupação e inquietude para fazer o que precisa ser feito. Então, se você deixa de lado toda a preocupação, isso também pode ser um ato irresponsável, segundo a Bíblia. Agora, há um sentido em que essa preocupação ela não só é má, mas também a sua presença significa incredulidade e desobediência. Isso exatamente é aquilo que a gente vai estar abordando nessa lição. Ter clareza quanto a um e outro deve ser nosso objetivo de vida. Manter a preocupação enquanto ela for boa e necessária e dispensá-la quando ela se tornar prejudicial, isso é sinal de maturidade. Quantos de nós está aptos para agir exatamente assim, né? Porque as preocupações cotidianas, elas podem sim nos levar a um estado ansioso doentio, mas também nós precisamos aprender a identificar a luz vermelha que se acende em alguns momentos, nos mostrando que nós precisamos botar o pé no freio, que nós precisamos reavaliar as nossas prioridades e em alguns momentos nós precisamos tomar mais cuidado com o nosso estado emocional. Jesus não estava alheio à situação de vida dos seus ouvintes. Ele próprio era a vítima desse sistema. E como seus contemporâneos, ele era judeu na época de Augusto, na época de Herodes. Ele conhecia bem de perto todas as vicissitudes que afligiam o seu povo. A Judéia, no tempo de Jesus, era meio que um caldeirão pronto a entrar em ebulição. E realmente coisas muito ruins aconteceram lá na época da dominação romana. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estavam diante dele, assentados para ouvi-lo, ele está dizendo: a pressão está difícil, mas ela vai aumentar. Em um contexto de perseguição, de escassez, de dominação estrangeira, de perspectivas sombrias, o dia de amanhã se mostrava muito nebuloso para muita gente, como também acontece em nosso tempo. Não é isso? Nós estamos vivendo hoje momentos aflitivos, como se um grande nevoeiro, sombrio, frio, tivesse nos cercado por causa das perspectivas futuras. Meu Deus, o que vem pela frente? O que será dos nossos descendentes? Se o mundo já está assim, imagina na geração seguinte como estará. E realmente essas coisas, elas são muito preocupantes. Mas ele continuou dizendo para os seus discípulos: vocês não precisam ficar preocupados com o dia de amanhã. Eu estou aqui, mas eu também já estou lá. Eu sou Deus de hoje, mas eu também sou o Deus do seu futuro. Eu estou no controle da sua vida. Sou eu que te ajudo e sou eu que vou prover para você tudo o que você necessita para continuar sobrevivendo. Para uns, isso funcionou muito bem, para outros não. E então a gente vai vendo que na medida que Jesus falava, algumas almas mais sensíveis foram tocadas no seu íntimo, sentiram esse bálsamo refrigerador que vem com a palavra de Deus, um renovo, uma pequena fagulha se acendendo no seu interior. E naquele dia muitos voltaram para casa mais calmos, mais serenos, mais equilibrados, com outro estado de ânimo, sem saber muito bem o que tinha acontecido. Mas muitos desceram daquele morro do mesmo jeito que subiram. Então a diferença que vai fazer na sua vida é o modo como você se relaciona com Jesus.
porque a palavra dele realmente continua tendo poder para te transformar, para te ajudar, para mudar a sua forma de pensar e os seus sentimentos. Mas pode ser que depois de ouvir as palavras do Mestre, você continue do mesmo jeito que estava antes. Então, quem subiu a montanha com o Senhor, ouviu o que precisava ouvir para enfrentar o que tinha pela frente e deu ouvidos, desceu de uma outra maneira, pronto para a luta. Então é isso que a gente pensa que seja muito relevante esse ensinamento, porque ele precisa nos servir nesse dia para aquietar o nosso coração, para renovar o nosso ânimo, para que a gente então possa prosseguir na força do Senhor, não importando as circunstâncias que nos cercam. E o tópico de número 1 começa nos ensinando a combater a ansiedade. E diz desta maneira: o alvo principal dos princípios ensinados por Jesus é mostrar que a ansiedade é desnecessária, que não devemos permitir que o afã do amanhã desequilibre a estrutura das nossas vidas. Por afã, nós entendemos aquele trabalho intenso, aquele trabalho penoso, aquele empenho que realmente ele se faz de uma forma intensa e insistente na nossa vida. E aí o que a gente vê nas palavras de Jesus, que conhecia os discípulos daquele tempo, como também como Deus soberano, Criador de todas as coisas, Ele conhece os discípulos de todos os tempos. Conhece a mim e conhece você na sua necessidade. Eu não posso saber o que se passa no seu pensamento. Eu não posso saber o sentimento que está oprimindo o seu coração neste momento, mas eu posso dizer que o nosso Cristo, Ele conhece você. Ele está vendo você aí agora, na sua casa, na sua sala ou na sua cozinha, ou onde você estiver ouvindo esta mensagem. Ele fez diferença para os discípulos naquele tempo. Ele quer fazer diferença na sua vida também. E Ele não quer que nada te desestruture, que nada te desequilibre. Ele quer que você prossiga em segurança, apesar dos pesares. E então, a gente percebe aqui que o mundo está ansioso, como nunca esteve antes. Nós teríamos muitas oportunidades de abordar a questão da ansiedade à luz da palavra de Deus. Mas o tipo de preocupação a que o Senhor Jesus está se referindo aqui em Mateus do 25 ao 34, no capítulo 6, é que em nenhum momento ele está defendendo uma irresponsabilidade despreocupada com relação ao dia de amanhã. Não. Quando o comentário diz que a ansiedade é desnecessária, está se referindo a um tipo de ansiedade específica, aquela que Jesus está tratando no sermão, e não a todo tipo de ansiedade. Irmãos, os herdeiros do reino de Deus têm as suas necessidades nesta terra como qualquer outra pessoa. Lutar para garantir a sobrevivência nunca foi o problema destacado. O que Jesus quer chamar a atenção é para o fato de que, acima das preocupações com as coisas materiais, temporais, ainda que legítimas, o discípulo, a discípula de Cristo está compromissado com o reino de Deus e a sua justiça. Eles não são como aqueles que não têm esperança. E quem espera em Deus não se desespera. Jesus apresenta os valores do reino, a justiça de Deus, como superiores àquelas obrigações imprescindíveis com as quais nós nos vemos às voltas todos os dias. Viver no reino é mais importante do que comer, do que beber e se vestir, ainda que comer, beber e se vestir seja importante.
mas viver no reino é mais importante do que isso. Do comer, do beber e do vestir, Deus cuida. Ele provê as nossas necessidades quando tão somente nós colocamos nele toda a nossa fé desinteressada. Mas viver no reino é algo que eu e você temos que fazer por iniciativa própria, porque Deus não obriga ninguém a estar na sua presença. Então vejamos aqui, 1.1, não andeis ansiosos. Então aqui o ponto 1.1 vai nos explicar que a ideia central dos princípios ensinados por Jesus é o de não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão, em certa dose de sofrimento. A mente começa até a admitir o pensamento interior de que a vida consiste apenas em comer, beber e vestir-se, e esse é o tipo de atitude daquele que serve a Mamon e não ao discípulo de Cristo. Vocês lembram que este foi um assunto da aula passada. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos um tesouro no céu que é mais valioso do que os nossos tesouros nesta terra. Nós temos no nosso corpo os nossos olhos, que são a candeia de todo o corpo, as janelas da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Quando eu assumo a postura de não colocar coisas más diante dos meus olhos e me obrigo a olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé, eu vou ter a luz de Cristo. Eu vou brilhar para Deus e ser luz para este mundo. E aí, na sequência, vem aquela discussão que nós já fizemos na aula passada, que nós temos que escolher a quem servir, se a Deus ou as riquezas. O nosso coração, ele estará a serviço das nossas escolhas. Então, o 1.1, quando diz que nós não devemos andar ansiosos, diz que Jesus não está proibindo a prudência que faz provisão para o futuro. Ele está produzindo o afã, que é a intensidade, que é um empenho desesperado, que é o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que ele produzirá. Então, nós não podemos viver ansiosamente em relação às coisas materiais. Aqui ele fala do coração dividido. Hoje, essa questão das distrações, né? Ele fala do coração dividido, ele fala das distrações, e hoje essa questão das distrações nos atinge de uma forma como nunca antes. Hoje está tão diversificada as possibilidades de distrações que é praticamente impossível um cristão se concentrar nas coisas de Deus como deveria. Fazer das coisas de Deus prioridade na sua vida. As ofertas do mundo, as facilidades de acesso a informações, os aplicativos que facilitam a nossa vida como nunca, mas que ao mesmo tempo nos tornam inoperantes, nos tornam preguiçosos, a popularização da tecnologia, dos bens de consumo, tudo isso aliado ao engano do diabo, apenas para dizer a alguns, continua fazendo muito estrago em nosso tempo. As pessoas estão perdendo a capacidade de manter o foco, de manter a concentração, de raciocinar adequadamente, justamente por causa das distrações, que são muitas. Por isso que o sermão de Jesus é tão relevante para nós hoje. Quem não mantém o foco, quem não se concentra, quem não estabelece prioridades, quem não tem uma agenda com Deus, automaticamente vai se tornar ansioso e viver uma vida ansiosa. Então, o que Jesus está ensinando, como diz aqui a lição, não vai contra a providência necessária que faz provisão para o futuro.
Na verdade, esse termo solicitude se encaixa muito bem nesse contexto, porque solicitude tem exatamente esse significado. Solicitude é afã, é diligência em tratar, em conseguir, em alcançar algum fim. Então, dentro do limite, a solicitude é um bem e nos ajuda a organizar as nossas tomadas de decisões com uma diligência que nos levará em direção ao alvo. Mas quando extremada, ela leva a um afã para se alcançar, para se conseguir o que se quer, inclusive estabelecendo meios indignos, exagerados, exacerbados, agravados, consegue o que quer de qualquer maneira, luta pelo que quer até o fim das suas forças, se estressa ao ponto máximo para poder conseguir o que quer. Isso Jesus chama de ansiosa solicitude pela nossa vida. Esta ansiosa solicitude pela nossa vida pode nos levar a um estado de angústia quanto ao dia de amanhã, mesmo sem saber o que ele irá produzir. Então, não andar ansiosos é uma conquista diária. Apenas o conhecimento de Deus vai acalmar o nosso coração, vai produzir qualidade de vida. Nós somos ansiosos, nós estamos ansiosos, nós vivemos ansiosos e dificilmente nós vamos encontrar pela frente uma pessoa que não seja ansiosa e que não esteja preocupada com o dia de amanhã. Todavia, a base da nossa santificação é a nossa união com Cristo. E isso resulta em progresso espiritual. E nesse progresso espiritual a gente vai entendendo o que a gente não entendia antes e tendo condição de viver melhor, independente da realidade da vida. Sem isso, não há alegria na esperança, não há paciência na tribulação, não há perseverança nos momentos mais complicados e difíceis, né? A gente não consegue perseverar em oração. Sem isso, nós tiramos Deus do seu posto de controle de tudo e colocamos qualquer coisa em seu lugar. Coisas efêmeras, passageiras, que não se sustentam diante das tormentas da vida. E aí? Aí sobra uma vida mergulhada em medo, ansiedade, desespero, que agarra o possível sofrimento de amanhã e passa a vivê-lo hoje como se já fosse uma realidade concreta. Uma vida assim, ela vive de e se? E fica se questionando, né? E se o pior acontecer? E se faltar comida e remédios? E se faltar um lugar seguro? E se faltar assistência médica? E se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir pagar minhas contas? E se eu for despejado? E se as coisas saírem completamente fora do controle no país e no mundo e ninguém puder segurar essa onda de violência e destruição que já está acontecendo em alguns lugares? E se o mal que nós estamos vivendo agora é apenas o prenúncio de um mal maior que está vindo? E se as teorias conspiratórias estiverem corretas? E se, aproveitando as brechas de governabilidade, o comunismo subir mesmo ao poder como ele tem anunciado? E se os fundamentos forem destruídos? E se os princípios bíblicos forem definitivamente abandonados, os valores invertidos? E se? Irmãos, essa não é a nossa vida. Esse não é o nosso caso. Por quê? Porque Jesus olha para eles e diz: não andeis ansiosos. Não há nada que vocês possam fazer pelo dia de amanhã que ainda não chegou. E você não sabe o que esse dia trará. Viva o dia de hoje com sabedoria, com graça. Deus há de prover a porção de cada dia, o cuidado de cada dia, o socorro de cada dia, o livramento de cada dia. Ore, espere, confie, acalme o seu coração.
Deus está no controle e Ele não erra. Jesus não é somente o Criador de todas as coisas, mas Ele também é aquele que supre todas as nossas necessidades. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Abrir mão de todo esse materialismo que nos assedia e acreditar que Deus há de fazer o melhor pelas nossas vidas é confiança. E aí esses dois itens seguintes são muito interessantes, porque nós vamos estar discutindo que a vida é mais do que o mantimento. E a vida é mais do que a nossa vestimenta. 1.2, a vida é mais que o mantimento. O comentarista na nossa revista diz, Champlin, diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana. Há muitos versículos bíblicos que chamam todos nós a pensarmos na provisão de Deus. Romanos 14:17, Mateus 5:6, Mateus 6:33, Salmos 111, 2-5, Salmos 136:25, Salmo 145, do 14 ao 16, Malaquias 3:10, Atos 14:27, Tiago 2, de 15 a 17. Avaliando todos esses versículos, nós vamos tendo essa ideia do cuidado de Deus com todas as criaturas e que isso está presente por toda a Escritura. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos com mais cuidado para essa questão do problema da fome no mundo e por que ela sempre existiu, nós vamos constatar com toda clareza que isso tem mais a ver com a ingerência humana da provisão divina e a má distribuição do que com a privação de alimentos em si. Deus não apenas nos deu a dádiva da vida, Ele também nos deu todos os meios para que esta vida seja sustentada. Ele cuida de nós. A preocupação com a comida, ela é universal. Mas Deus dá ao ser humano criatividade, inventividade para perseguir os meios de manutenção da vida no planeta, apesar de toda a devastação sofrida, né? Então, muitos são os agentes causadores de fome no mundo, mas também, e que isso tem consequência direta na qualidade de vida. Esta insegurança alimentar continua sendo um grande fantasma rondando muitas vidas nesta terra. Neste momento que nós estamos aqui, alimentados, tranquilos, seguros e satisfeitos, milhões de refugiados ao redor do mundo estão passando fome. Países que estão sendo devastados pela seca, com um clima complicado, com muita pobreza, com uma distribuição de renda precária, com um crescimento desproporcional da população em relação à capacidade de sustentação daquele lugar, com essa concentração desproporcional de riqueza e também com falta de políticas públicas interessadas em resolver o problema dos que vivem nesta situação. Tem muita coisa perpetuando o problema da fome no mundo e isso sempre foi assim. Bem, chegar com o Evangelho em um lugar de maior vulnerabilidade vai exigir de nós mais do que pregar a palavra. Para algumas pessoas, apenas ouvir: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, isso não vai fazer sentido algum. Por quê? A preocupação com o que ela vai comer tem ocupado todo o espaço da sua vida. A fome ameaça não somente a sua vida, mas também a sua dignidade. Então ela vai precisar conhecer Deus através de nós,
que estamos lhe anunciando a palavra de Deus, conhecer este amor e esta misericórdia também através de atitudes concretas da igreja, que é o corpo de Deus nesta terra. Então, nós precisamos aí pensar que das nossas provisões Deus cuida e muitas das vezes Ele nos capacita para cuidar de outros. 1.3 diz: olhai para as aves no céu. E aqui a revista nos diz que Jesus nos apresenta aqui o mais importante princípio de todos. O Pai cuida das suas criaturas. Ele se utiliza das aves no céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. As aves não produzem, elas não cuidam da terra, não guardam em celeiros, mas elas recebem gratuitamente todo o alimento que elas necessitam. Então, Jesus ali naquele sermão lamentou a atitude de ansiedade, tanto de pobres como de ricos, que se manifestava na preocupação exagerada com as coisas materiais. Ele tinha aquelas pessoas diante de si, eles a conhecia profundamente, até mais do que elas mesmas se conheciam. Ele estava vendo, e é por isso que ele disse: não se preocupe com o amanhã, com o que você vai comer, beber ou vestir. Não se preocupe, não esteja ansioso com isso. Por quê? Porque esse tipo de ansiedade faz com que o dia de amanhã se sobreponha ao dia de hoje. Quando você está preocupado com o amanhã, o seu dia de hoje perde todo o brilho, perde todo o valor. E aí, é interessante o uso das aves do céu, porque Lucas utilizou os corvos, né? Aqui Mateus fala de aves e Lucas fala dos corvos. Não estejais apreensivos pela sua vossa vida, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Lucas 12, 22 a 24. O que tanto o evangelista Mateus como Lucas estão afirmando é que eles não estão dizendo que as aves são ociosas, de forma alguma. Todo o tempo as aves estão procurando alimento para si e para a sua prole. E costumam também fazer provisão para o futuro. Mas elas estão livres de toda ansiedade. No caso dos corvos, assim como o abutre, que trata-se de uma ave de rapina que come muito, um corvo cuida dos seus filhotes. Não permite que eles lutem sozinhos pela sobrevivência. E até mesmo os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninho, alimentando os filhotes. Muitos vão migrar para climas mais quentes antes do inverno para garantir a sobrevivência, mas eles estão apenas seguindo a natureza, sem nenhuma preocupação adicional. A questão que se coloca nesta passagem é a afirmativa de que de que o Pai Celestial, que alimenta as aves dos céus, que nos ama com amor eterno, também haverá de nos alimentar. Por quê? Porque nós temos mais valor para Ele do que um bando de aves. As aves são criaturas, nós somos filhos, adotados por Deus em Cristo Jesus. E se um pai terreno sabe alimentar um filho, não dá para ele uma pedra no lugar de pão, não dá para ele uma serpente no lugar de peixe, não vai lhe dar um escorpião no lugar de um ovo, conforme Lucas 11, 11 e 12. Se um pai natural sabe alimentar um filho com aquilo que é bom e importante para a sua sobrevida, quanto mais Deus que nos criou e que nos sustenta. Bem, vamos andar mais um pouquinho.
entrando aí no nosso tópico de número 2, que nos conta que a ansiedade para nada é proveitosa. E a revista diz que o único efeito que a ansiedade pode produzir em nossas vidas é tornar as nossas vidas inoperantes e negativas. Nós devemos confiar em Deus, pois se Ele provê para o que é passageiro, como não proverá para o que é eterno? O Deus que nos deu a vida também promete sustentar as nossas vidas enquanto vivermos. O que nós vemos aqui é que com esse estilo de vida acelerado e muito estressante dos nossos dias, aliado aí ao progresso da ciência, às novas tecnologias, como eu disse, tem tirado das pessoas a capacidade de concentração, o foco, o direcionamento de prioridades. Tem despertado também esse grande monstro chamado de ansiedade, que inclusive pode ser considerada como a origem de todas as demais doenças da alma. Essa coisa, quando sai do controle, vai produzir outras doenças igualmente debilitantes e avassaladoras. O propósito de Deus para todos os seres humanos é que vivessem uma vida sã, com qualidade e com expectativas eternas. A lei de Deus nos foi dada desde o início, mas ela foi subvertida pela queda do homem. E a partir desse momento, então, começou-se a pagar um preço muito alto por essa via desviante. Na família, por exemplo, o comportamento desviante dos pais em relação aos seus filhos e o comportamento desviante dos filhos em relação aos seus pais vai causar muita dor. E essa dor, ela vai ser alimentada pela ansiedade, pela depressão, pelos medos excessivos e pode se transformar numa doença mental grave. Toda dor que está relacionada ao nosso passado, ela pode ser lembrada com raiva. Toda dor no presente, ela pode ser sentida como uma mágoa, como uma amargura da alma. Agora, a dor em relação ao nosso futuro, ela só tem um nome: ansiedade. E Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus está realmente condenando a ansiedade em qualquer uma das suas formas. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a nossa bússola. É nela que nós procuramos explicações para todos os acontecimentos desta geração. E é nela também que nós buscamos cura para uma melhor qualidade de vida enquanto nós estamos sobrevivendo nesse tabernáculo terrestre. Bem, se há um momento nas nossas vidas que nós vamos precisar examinar a cada dia as Escrituras com mais ênfase, com mais sobriedade, para ver se as coisas são realmente como estão sendo ditas, é nesse momento histórico crítico que nós estamos vivendo. Por quê? Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração deixa o ser humano abatido, provoca doença. Quando se fala de uma ansiedade que para nada é proveitosa, aí sim a gente precisa ter em mente essas diferentes formas de ansiedade identificáveis. E nós estamos tratando, como já dissemos lá no início, nós estamos tratando nesta lição daquele tipo de ansiedade que já foi condenada por Cristo quando ele discursava sobre a cobiça, sobre a inquietação de muitos quanto ao futuro. Sim, é a esse tipo de ansiedade condenada. Isso realmente vai estar revelando uma ausência de fé na medida em que nós passamos a nos preocupar mais com os bens materiais e com o futuro. Há quem até adoeça com tal inquietação, que não consiga nem dormir à noite por causa dos boletos que só aumentam, as contas que só chegam, muitas das vezes no
no afã ansioso de querer coisas, de querer ter coisas que os outros têm, de querer ter acesso a determinados bens de consumo, a pessoa se compromete, a pessoa gasta o que não tem. Então, sim, a partir daí ela entra nessa roda viva de preocupação ansiosa, porque vai ter que fazer essa ginástica louca de ficar tirando de um lugar para colocar em outro, para suprir a sua necessidade. E então, por mais pequenininha que seja a fé, ela nos ajuda a saber, a viver um dia de cada vez. É a fé que nos ajuda a entender que as aves do céu não semeiam nem ceifam, não têm despensa e nem celeiro, mas Deus as alimenta. No dia de hoje, quando o dia amanheceu, o nosso Deus Todo-Poderoso já estava alimentando bilhões e bilhões de pássaros, de aves em todo o planeta, provendo para elas. Não proverá também para nós? Bem, vejamos aí o ponto 1.2, o 2.1 então. Com base em tudo isso, nós temos aí com toda certeza que Jesus está se referindo nesse sermão a um tipo de ansiedade muito específico. E não tem assim uma relação muito direta, apesar de ser a base de todo o mais, com alguns tipos de ansiedade com as quais se convive, inclusive no nosso meio, que é a doença mental, a doença da alma, que se desenvolve por N fatores. Bem, Jesus está, caso ele tivesse diante dele naquele dia algum portador deste transtorno de ansiedade generalizada, muito provavelmente ele o acalmaria, ele o curaria, certamente não faria para ele um discurso sobre a inquietude da alma. Deus tem nos chamado também para sermos soldados valorosos, valentes, confiantes, vitoriosos, pessoas que não têm esse medo doentio, que se esforça na batalha para agradar aquele que alistou para a guerra, mas muito realmente caem nesse campo de batalha, vencidos por muitas aflições cotidianas. Mas o Senhor é aquele que nos levanta, nos coloca de pé. Se você hoje está com um transtorno de ansiedade, de depressão, de pânico, vivendo com alguma enfermidade da alma debilitante, precisando de medicamento, precisando de terapia, precisando de outros meios para poder sustentar a sua qualidade de vida, não deixe de voltar-se também para Jesus, para a palavra dele, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo e para todas as dificuldades da vida. Mas Jesus nos chama para pensar. Não existe acréscimo possível na nossa vida. 2.1, a vida não permite acréscimos, e diz assim o texto da nossa lição, de maneira muito convincente. Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos a ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Eis o motivo pela qual Jesus disse que não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade não é fecunda, ela nada acrescenta, ela não produz resultados positivos. Então, quando a gente pensa nessa questão específica de que a vida não permite acréscimos, nós devemos pensar também que ela não tomará o que é nosso antes do tempo. Muitas vezes nossos temores são de catástrofes imaginárias, mas mesmo quando a fonte do nosso medo é real, toda a nossa agitação não adianta nada contra as coisas que nós não podemos mudar, servindo apenas para roubar a nossa capacidade para o bem, que de outro modo nós poderíamos fazer, diz o comentarista também. Então, irmãos,
se existem coisas que nós não podemos mudar, nós precisaremos de força para enfrentar. Nós precisaremos de graça para aceitar o que não pode ser mudado. E nós precisaremos de sabedoria para fazer esta distinção sempre. Bem, como um bom cristão que somos, precisamos entender, por exemplo, o que está em Eclesiastes 3, do 11 ao 14, que tudo fez o Senhor formoso ao seu tempo. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar, e Deus faz assim para que haja temor diante dele. A morte, a vida não permite acréscimo, a morte não permite adiamento, os projetos de Deus não permitem frustrações e impedimento, sua palavra não volta atrás, suas promessas são imutáveis. Então apenas precisamos descansar confiadamente em quem nosso Deus é, no que Ele pode e no que Ele faz. E aqui nós temos 2 pontos importantes para se pensar. A ansiedade é cega, 2.2, e o 2.3, a ansiedade é incrédula. E aí a gente precisa realmente de muito tato, muito jogo de cintura para afirmar com toda a convicção de que a ansiedade é cega, de que a ansiedade é incrédula, porque Deus, através de Jesus Cristo, naquele sermão do Senhor na montanha, está nos especificando, nos explicando em que sentido isso está sendo dito. Bem, ele diz assim, o comentarista da lição no 2.2, pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus nos apresenta os lírios e a erva do campo em comparação com o vestuário humano. O Senhor veste as flores com tão rara beleza que está acima da capacidade humana imitar. Como, pois, Ele não cuidaria dos seus filhos amados, né? Nós temos realmente de Deus uma providência comum para com todas as suas criaturas. Mas quando esse texto diz, olhai para os lírios do campo, ele está dizendo algo mais do que simplesmente olhar e ver. Em algumas traduções da Bíblia, essa palavra olhai, ela foi substituída por considerai. Considerai os lírios do campo. Como que essa simples palavrinha nos ajuda no entendimento daquilo que ele está ensinando para os seus discípulos. Primeiro, ele chama a nossa atenção, e se nós considerarmos como os lírios são frágeis, como os lírios são livres de preocupação, como os lírios são belos e finos, como eles crescem, de onde eles crescem, se pararmos para contemplar a natureza e a sua beleza, nós perceberemos o Deus Criador e sustentador de todas as coisas agindo para trazer à existência a vida e para manter a vida. Então não apenas olhe, considere. Considere como os lírios são frágeis. A Bíblia chama a nossa atenção também de que toda carne é erva. Se você ler Isaías 40, 1 Pedro 1, 24, você vai ver exatamente os lírios e a erva do campo são frágeis. E aí a Bíblia diz, toda carne é erva, ou seja, nós também somos frágeis. Isso significa que, embora alguns de nós sejam bem dotados em termos de mente, em termos de corpo, chegando ao nível dos lírios, de poderem ser muito admirados, ainda assim são erva. Todos nós somos como a erva do campo em natureza e em constituição,
E todos nós estamos no mesmo nível uns dos outros. A erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno, em pouco tempo seu lugar já não se conhece mais, sugere uma razão pelo qual nós não devemos andar preocupados com o que nos vestiremos no dia de amanhã, porque talvez no dia de amanhã nós não poderemos nem escolher as nossas roupas, outros estarão escolhendo para nós para nos vestir. Nós temos a mesma fragilidade de vida que a erva do campo. Mas os lírios, eles também são livres de preocupação. Eles trabalham não como homens para conseguir a roupa, mas como servos para ganhar essa sua aparência característica. Não fiam como as mulheres. Isso não significa, no entanto, que devemos negligenciar ou fazer de forma descuidada as atividades próprias da nossa vida. Mas, veja bem, empenhados, o que nós precisamos fazer para prover os nossos próprios recursos, nós não podemos achar que o mérito é nosso. Nós não podemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós realmente trabalhamos, mas nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós e confiamos como se tudo dependesse de Deus, porque esta é a grande verdade. Nós somos dependentes de Deus. E por fim, considere como os lírios são belos e finos, como eles crescem, de onde eles crescem. Veja vocês que a raiz de plantas como o lírio, como a tulipa, é uma raiz que produz bulbos. Isso significa que no inverno mais rigoroso vai desaparecer, enterrada debaixo da terra. Mas quando a primavera chega, eles então brotam e aparecem em pouco tempo. A Israel foi prometido que ele deveria florescer como um lírio e que o próprio Deus seria para Israel como um orvalho. Ele florescerá como lírio, lançará suas raízes como Líbano. Isso está lá em Oséias 14:5. Deus mesmo prometeu a sua primavera, prometeu o seu orvalho para que eles crescessem. Em algum momento da nossa vida que parece que o nosso crescimento está emperrado, que nós não estamos produzindo adequadamente, que nada de bom acontece, que as coisas não estão fluindo, que o céu está de bronze e que as portas estão fechadas. Isto significa que nós estamos aí acolhidos em Deus, esperando o tempo certo da primavera chegar e o orvalho descer do céu. E quando isso acontecer, nós floresceremos de novo para Deus. A nossa utilidade, o nosso valor será revelado afinal e todos vão poder ver o que a mão de Deus está fazendo pelas nossas vidas. Então, o que a gente precisa no final das contas é querer muita sabedoria, como a de Salomão, né? Em sabedoria, Salomão não foi excedido por ninguém, mas em toda a sua perfeição, conhecimento e graça, a sua beleza exterior, as suas roupas finas, não chegou ao pé dos lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Então eu preciso preferir a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a maturidade, do que preferir vestir o exterior para aparecer para os outros. Estar vestido de tal maneira que desperte a atenção dos outros, que busque a aprovação dos outros, isto não é sábio. Nós não podemos nos descuidar da aparência de estar vestido adequadamente ao ambiente, ao tempo, ao clima, mas nós precisamos ter a graça de Deus para não investirmos apenas na aparência,
porque isso não é sábio. O 2.3 nos fala de uma ansiedade incrédula. Foi quando Jesus chamou seus discípulos de homens de pequena fé, homens de pouca fé. Veja bem, o termo é um pouco forte, né? A ansiedade, ela é incrédula, porque o que Jesus está dizendo é que aqueles homens, eles tinham uma deficiência na sua fé. Essa expressão pouca fé ou pequena fé, no grego, ela é uma palavra única que se acha lá na literatura clássica dos gregos, mas no Evangelho essa palavra é encontrada por 5 vezes. E aí esse vocábulo ele não é encontrado em outras passagens do Novo Testamento. Mas uma observação aqui é muito importante. Jesus não indicou com estas palavras que os seus discípulos, eles eram pessoas sem fé, mas que a fé que eles tinham era fraca ainda, ou fraca demais para acolher realmente o seu ensinamento acerca daquela ansiedade a ser evitada. Então é nesse ponto que eu acho que quando nós afirmamos, né, no título que a ansiedade ela é incrédula, a gente precisa comparar isso com o que o texto bíblico está dizendo para chegarmos à conclusão que Jesus não estava acusando aquelas pessoas de não terem fé. Ele está dizendo que a fé deles é pouca como a nossa fé muitas vezes, é fraquinha. Mas, se ela estiver presente, nós vamos acreditar que verdadeiramente Deus veste a erva do campo hoje. E também vestirá a nós. E a pergunta de Jesus para aqueles que estavam ouvindo é: se Deus veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Vamos pensar nisso. Não vamos deixar aí algum pensamento mais intenso tomar conta do nosso coração e afirmarmos que toda ansiedade é incrédula. Bem, o que Jesus disse é que a pouca fé, ela realmente pode nos deixar numa situação debilitante. Mas aí Ele nos salva. E Ele nos dá o Espírito Santo. E Ele nos provê o dom da fé, a fé como dom espiritual. E Ele também nos dá fé como fruto espiritual. E esse fruto espiritual, crescendo no íntimo, produz fé capaz de crer e manter-se fiel. Se antes eu era muito ansioso quanto àquilo que eu preciso, o dinheiro para pagar minhas contas, o aluguel, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, se isso era um problemão para mim ao ponto de me estressar, tirar meu equilíbrio, tirar a minha serenidade, na medida que o dom da fé e o fruto espiritual vai crescendo no íntimo, o conhecimento de Deus ele vai tomando o lugar das preocupações. Nós não ficamos livres destas preocupações e não devemos, porque se a gente ficar livre de todas as preocupações, a gente não vai pagar as contas, a gente não vai fazer o que nós necessitamos para sobreviver, mas nós vamos manter a nossa preocupação dentro daquele limite aceitável, dentro daquele limite aprovado. E com isso, nós passamos ao último ponto, que nos chama para vencer a ansiedade. Vamos vencer a ansiedade quanto aos bens materiais, quanto às coisas que perecem. Vamos vencer aquela ansiedade por viver sonhando com um item muito caro, fazendo conta de quantas mil vezes eu posso dividir no cartão para ter aquilo. Vamos vencer essa ansiedade. Em muitas partes do mundo, as pessoas estão sendo estimuladas a viver com o mínimo,
a abrir mão de muita coisa para poder alcançar um certo equilíbrio na vida. E aí, eliminar as preocupações da vida pode parecer uma coisa muito utópica, mas nós sabemos desta impossibilidade, né? Isso é certo, nunca nesta vida nós deixaremos de nos preocupar com alguma coisa, mas viver preocupado, não. Deixar de viver por causa da preocupação, não. Entendemos e somos instruídos pela palavra de Deus que Ele quer que nós confiemos inteiramente nele. E nós vamos precisar aprender sempre com as experiências adquiridas nas batalhas da vida, mas depois de ter aprendido, nós vamos transferir os louros da vitória para o único que é digno. Digno é o Senhor de receber a honra, a glória e o poder, porque Ele criou todas as coisas, pela vontade dele são e foram criadas. Então, a peleja é do Senhor, a guerra pertence ao Senhor e a vitória também virá do Senhor. E isso se perseguirmos o objetivo de nos manter fiéis a Ele. Nesse caso, com Ele, com Jesus Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Bem, toda pessoa muito inquieta quanto à sustentação da sua vida, naquilo que é mais elementar, ela vai sim se tornar muito ansiosa, angustiada, depressiva, até aquele momento em que ela resolve botar as cartas na mesa e sentar e dialogar com o Senhor e dizer para Ele o que está te preocupando e abrir a palavra e ler a palavra e orar e buscar ao Senhor. O salmista no Salmo de número 18:6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor, lhe penetrou nos ouvidos. E o Salmo 119:50 diz: o que me consola na minha angústia é isso, é a tua palavra que me dá vida, é a tua palavra que me vivifica. O primeiro passo para nós conseguirmos vencer a ansiedade é saber que temos um Pai que conhece as nossas necessidades. Esse assunto já vem sendo discorrido ao longo desse capítulo, não é? Inclusive, Jesus nos mandou esta orientação divina, nos deixou essa orientação divina de que quando orarmos, que nós nos dirigíssemos ao Pai nosso, ao Pai de todos, ao Pai que escuta, atende, nos ama, cuida de nós como seus filhos amados. Então, aqui no 3.1, nós vamos ler sobre esta questão do Pai que conhece as nossas necessidades. Isso é um princípio muito importante para as nossas vidas, porque se Deus sabe de tudo que necessitamos, não existe motivo para um viver ansioso de nossa parte. É exatamente esse filho amado do Pai que está naquele monte chamando as pessoas para confiarem nele e não ficarem inquietos desenvolvendo esta ansiosa solicitude pela própria vida. Ele está olhando para eles, ele está contemplando a sua agitação interior, seu desassossego e também a sua dificuldade em assimilar os seus ensinamentos. Se você perceber o tipo de gente que andava atrás de Jesus naquele momento, são pessoas que estavam desempregadas, são pessoas que estavam sendo processadas pelo governo, perseguidas, são pessoas que estavam tendo muita dificuldade para manter a sua sobrevivência. Para nós hoje, em alguma situação, para algumas pessoas, é tudo tão simples, mas para eles, que viviam em outra cultura, com conceitos diferentes daqueles que Jesus estava ensinando ali,
não era nada simples. Eles custaram mesmo a assimilar o que Jesus estava dizendo. Mas os ensinamentos que eles recebiam cotidianamente nas sinagogas iam na contramão daquilo que Jesus estava falando. Então, o sermão do Senhor na montanha não era simples de ouvir e nem simples de praticar. Mas, antes de serem confrontados com a sua ansiedade, eles foram apresentados a esse Pai Santo, amoroso, cujo reino já estava entre eles, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Uma coisa em relação a esse ponto que eu deixo para a gente meditar é quando o profeta Isaías diz no capítulo 49, nos versículos 15 e 16: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Então, nós não apenas jamais seremos esquecidos pelo Pai Celestial, como também estamos gravados nas palmas das suas mãos. Nós vamos vencer a ansiedade quando nós tivermos uma noção clara da nossa identidade em Cristo Jesus, tendo por Pai esse Deus zeloso, protetor, cuidador, que não falha conosco em tempo algum. A segunda coisa é estabelecer prioridades. Como a lição passada, o último item foi muito específico sobre prioridades e nós estudamos bastante aí a questão de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós vimos ali um pouco essa questão da prioridade. Mas tem outra coisa aqui que esse 3.2 chama a nossa atenção. Quando o comentarista diz: sabemos muito bem, por nossa própria experiência, como um grande amor pode eliminar da nossa mente qualquer outro interesse e preocupação. Nesse ponto, isso me faz lembrar a primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, que diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Veja que quando o nosso coração e a nossa mente se enche de amor, não sobra lugar para o medo e para outras fraquezas emocionais. Como eu não tenho de mim mesma essa capacitação de desenvolver amor no meu coração, o Espírito Santo planta o seu fruto espiritual dentro de mim. E o carro-chefe desse fruto espiritual que o Espírito Santo planta dentro do meu ser é o amor. Com base no amor, todas as outras virtudes cristãs, elas vão aflorar na nossa vida, e quanto mais cheios de Deus, menos livres de preocupação, e mais nós teremos clareza quanto às prioridades que precisamos estabelecer para as nossas vidas. A prioridade para os crentes de todos os tempos é ouvir a voz do seu mestre e ser ensinado por ele. Precisamos também subir o monte com Jesus, sentar-nos aos pés de Jesus e lermos de novo esses capítulos 5, 6 e 7, uma vez, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, se for preciso, e dizer: pode falar, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E aí o ponto 3.3 volta a dizer sobre a questão do dia mau. O dia mau há de nos encontrar muitas vezes, mas aqui a palavra de Deus nos diz no 3.3: basta a cada dia o seu mal.
Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Jesus recomenda a cada filho seu que enfrente cada dia sem se preocupar com o amanhã, que poderá não acontecer. Então é assim que Jesus termina essa parte do sermão. O dia de hoje é presente de Deus, por isso que ele se chama dia presente. O amanhã pertence somente a Deus. Mas como diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco hoje, nos conduzindo em vitória hoje. E ele já está no nosso futuro, nos esperando lá, com o cumprimento das suas promessas que são imutáveis e que são infalíveis. Então toda a nossa preocupação pode ser derrotada em nome de Jesus. Toda a nossa ansiedade pode ser freada, pode ser combatida, bem como o contexto mental e emocional conturbado, gerado por pensamentos e sentimentos desencontrados e fora de controle, podem ser sim ajustados por Jesus Cristo. A nossa mente haverá de nos pregar peças muitas vezes, mas Deus, que é o dono da vida, através do Espírito da vida que passou a habitar no santuário do nosso coração, quando o aceitamos pela fé, Ele há de nos ensinar todas as coisas, inclusive a vencermos a ansiosa solicitude pela vida. E então, quando concentramos toda a nossa atenção, energia, pensamentos e sentimentos naquilo que nunca pode nunca acontecer, nós estamos sobrecarregando o nosso dia, acrescentando dores, aumentando o fardo, e isso não vai mudar o rumo dos acontecimentos futuros. O que temos para hoje já é suficiente. Nossos compromissos e responsabilidades, nossos cuidados cotidianos conosco e com os nossos, nossas dores, nossos pesares, nossas angústias por feridas que estão abertas e sangrando, nossas dificuldades, nossas pequenas alegrias e vitórias que também são certas, o que temos para hoje já é suficiente. Então a palavra de ordem é confiar, orar e prosseguir esperando no Senhor. Dele virá tudo o que necessitamos e Ele não nos faltará em tempo algum. Creia nisso. Então, como conclusão, a gente vai ficar apenas com o que está posto para nós aqui, mas eu já deixo para vocês a meditação de Filipenses 4:6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. E se você estiver inquieto? E se você estiver ansioso? Ore, faça com que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas e também com ações de graça. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho vivido de forma tão ansiosa, sobrecarregada até aqui. Não sei porquê, os meus problemas estão realmente além do meu controle, mas eu não quero viver sobrecarregada com os problemas e as dificuldades que ainda são desconhecidas. Por isso, eu quero confiar no seu cuidado e na sua provisão para cada dia. Amém? Então assim nós terminamos aqui essa pequena reflexão. Essa é uma lição mais longa, mais exigente, e ela toca em muitos pontos sensíveis da nossa existência. Mas eu vou fazer uma oração com você agora. Porque se você não consegue enxergar uma possibilidade de ser menos preocupada, de ser menos ansiosa, de ser menos inquieta e de ser menos frustrada com tudo que te acontece, eu vou orar agora. E em nome de Jesus, se você abrir o teu coração, o Senhor vai te tocar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te acalmar
e vai te ajudar a entender que Ele continua no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida e vai te conduzir em vitória por meio de Jesus Cristo. Oremos. Deus soberano, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amado da nossa alma, que com amor eterno tem nos amado e tem nos presenteado com a vida até esse momento. O Senhor nos deu a vida, o Senhor mantém a nossa vida, é o Senhor que nos sustenta, nos guia, nos livra, nos socorre, manda o socorro e a sua misericórdia a hora que nós mais necessitamos. Mas particularmente agora, Pai, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo e que está vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, com a sua ansiedade, com a sua inquietação fora de controle. O Senhor é poderoso para entrar com providência agora, para curar agora, para dar vida plena agora, para abrir os horizontes, para abrir a visão e para encher este coração de amor ao ponto de que as preocupações não tenham mais espaço para oprimir a sua vida. Socorre tua filha agora, o teu filho agora, e entra, Senhor, com providência do céu, também para alcançar e acalmar as mentes e os corações dos teus filhos. E por tudo nós te agradecemos, pela riqueza da sua palavra que vem de encontro à nossa necessidade, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um ótimo domingo.